A gente tem, por exemplo, no Brasil, o caso do Bernardo Pereira de Vasconcelos, né, que foi o maior defensor da reabertura do tráfico negreiro na primeira metade do século XIX. A imprensa, inclusive. Na imprensa e no parlamento. Ele que tem umas frases de efeito famosas que as pessoas confundem. A frase mais famosa dele é que a África civiliza o Brasil. Né? O que é impressionante, se for pensar no que é de fato a realidade para pensar essa cultura exuberante do Brasil, né? Claro, você pode distorcer a frase, né? Hoje em dia a gente pode ler ela de outra forma. Como progressista, né? Mas naquele momento, por que a África civilizava o Brasil? Né? Porque os escravizados eram trazidos para cá, trabalhavam nos cafezais, enfim, em outras culturas, produziam os produtos que eram vendidos, né, pelo Brasil para o resto do mundo. Commodities saborosas. Commodities saborosas, exatamente. Açúcar, café, cacau, algodão, né, charque, tudo isso. E esses eram os produtos que geravam renda para o Estado Imperial, né? Ou seja, a África civiliza o Brasil, porque se não tivesse esses produtos, nem o Brasil seria civilizado. Mas, enfim, uma frase horrível, né? E aí o Bernardo, ele então... O Bernardo. O Bernardo, por exemplo, era o maior defensor do tráfico na imprensa e no parlamento, né? E ele, até hoje, se você for para o Rio de Janeiro, na frente do colégio Dom Pedro II, que é um colégio até hoje, assim, desde o século XIX, mas até hoje, de referência, de excelência, ou seja, de educação, a gente está falando de educação, você vai ver um busto do Bernardo Pereira de Vasconcelos na frente do Colégio Dom Pedro II. Cara, isso é impressionante. A gente até cogitou, e vamos ainda escrever juntos sobre isso, a gente vai retomar esse projeto para pensar essa monumentalização da barbárie e da escravidão, né? E esses monumentos à barbárie. Por que você acha que cai na Inglaterra, cai o general Lee na estátua lá em Charlottesville, cai a estátua dos escravocratas de Barcelona, né? Uhum. Caem várias estátuas de escravocratas ao redor desse mundo atlântico e não cai nenhum no Brasil. Quer dizer, para queimar o Borba Gato deu um trabalho danado, né? Mas não caiu. E outra, estava num outro contexto, né? Não cai um Bernardo Pereira de Vasconcelos ou um Joaquim Marinho da Bahia, que eram escravocratas, né? Isso é muito louco, né? Por que você acha que não cai aqui? Bom, essa é uma pergunta difícil. Dificílima, né? Talvez eu não tenha uma resposta. Eu tenho uma suspeita, mas depois eu retomo. Tá, vou falar o que eu penso. A suspeita é o que você já levanta, mas enfim. Eu acho que isso depende muito da relação de forças entre sociedade e Estado, né? Entre movimentos sociais e a repressão, né? E eu tenho a impressão que no Brasil essa relação tende ainda muito para as forças repressoras e pouco para os movimentos sociais. Evidentemente, isso pode mudar, isso depende um pouco da conjuntura, mas tentaram queimar o Borba Gato no governo Bolsonaro, né? Conjuntura nada fácil. Nada fácil e feita pelo Galo, né? Galo de luta e pelo pessoal da Gaviões também, o Bill da Gaviões, pessoal corajoso, brava gente brasileira. Né? Bill que veio aqui. Bill que já veio aqui, tem um curso no ICEL, um beijo no coração do Bill. Não, mas a minha suspeita é essa que vocês levantam, esse grupo, o Grave Sisudo da Historiografia da Escravidão, seja ele da Unicamp, ou da USP, ou da Federal da Bahia, e etc. Tem um núcleo também na Federal Santa Catarina, né? Mas que é essa formação de um Brasil que aposta na escravidão, que é o império da escravidão, Dom Pedro mesmo II sendo um cara esclarecido, que manda a gente estudar na Europa, que é o imperador nos trópicos, até celebrado por parte da historiografia, mas ele era o imperador da escravidão, né? Convenhamos. Ele faz algum discurso abertamente contra a escravidão, a não ser aquela fala do trono de 1867? Ele nunca falou acabem com a escravidão, né? Olha, essa é uma questão bastante polêmica entre os historiadores, né? E o que eu diria para você é que o Dom Pedro, assim, em sã consciência, na personalidade dele, ele era, sim, um sujeito contrário à escravidão. Eu não chamaria ele de abolicionista, de forma alguma. Mas também não dá para chamar de escravocrata, mesmo que ele governasse para uma elite escravocrata.
É que vamos pensar assim, eu acho que quando Dom Pedro ele acaba sendo coroado e durante todo o reinado dele, né, existiu uma estrutura escravista da qual ele dificilmente poderia escapar. Né? E com isso eu não quero defender de forma alguma... Passar pano pro Pedrão. Não, de forma alguma. Eu acho, por exemplo, inclusive, que na década de 1880, quando o movimento abolicionista ganha força, aparece no cenário político e ganha força e passa a reivindicar uma abolição imediata, o Dom Pedro ele foi extremamente conservador, porque para ele revoluções era algo muito ruim, né? Então ele travou esse movimento, né? Então assim, uma coisa é ele ser contrário à escravidão, né? Outra coisa é ele ter apoiado grupos que fossem abolicionistas. Isso, de fato, ele nunca fez porque, enfim, tinha uma certa ojeriza de movimento social também, né? Uhum. Era um monarca, não sei. Era um monarca. Descende dos Bragança. E um homem de uma elite, né? Não só de uma nobreza, né? Mas de uma elite e que era cercado por pessoas escravistas e que tinham interesses muito claros, né, na manutenção da escravidão. Acho que o Rodrigo Goiânia veio há poucas semanas aqui e falou muito bem dos interesses econômicos, né, sobretudo do Banco do Brasil e tal, e não podia abolir porque o país quebraria, né? Acho que o Dom Pedro gostaria, assim, no mundo ideal dele, de uma abolição bastante lenta e gradual.